que vocês continuem trazendo aqui os testemunhos, ou então vou sortear alguns irmãos aí para explanar sobre alguns temas. O que vocês acham? Começa com o Júnior, então. Só queria, na verdade, acrescentar, dentro do que nós falamos pela manhã, que os irmãos falaram, que na verdade eu queria juntar duas coisas, né? Duas informações que a gente tinha em relação... Para esperar os irmãos terminarem de chegar aí, né? Estão chegando. Então eu queria complementar, unir duas coisas, né? Uma coisa que foi falado sobre a questão de Deus como Pai, né? Da referência dele como Pai, e ao mesmo tempo a nossa atenção em relação aos filhos, né? E o eis-me aqui, na verdade, tem a ver com isso. Porque uma das coisas que é interessante na palavra, em relação a pai e filho, não sei se os irmãos sabem, mas o primeiro diálogo na Bíblia de um pai com o filho é de Abraão com Isaac. Antes de Abraão e Isaac, você não tem nenhum pai conversando com o filho. E a primeira coisa que existe nesse diálogo é quando Isaac chama o pai. E aí, no momento que eles estão indo lá para sacrificar, né, no Monte Moriá. E aí Abraão fala, eis-me aqui. E esse eis-me aqui de que Abraão fala com o filho é o eis-me aqui de rendição também. Estou aqui para servir, estou aqui para te ouvir. O que você quer? Eu estou aqui para te servir. Isso é que Abraão fala com Isaac. E ao mesmo tempo tem a ver com esse sim nosso para o Senhor, eis-nos aqui. Então eu lembrei, conforme os irmãos estavam falando aqui pela manhã, eu lembrei desse texto, né, dessa passagem de Abraão e Isaac. E queria juntar isso no sentido do quê? De Abraão representando também essa paternidade, né? E do nosso sim para servir, mas que esse nosso sim começa na nossa família, começa com os nossos filhos. Que nós tem falado tanto, né? Os irmãos têm batido na tecla de que ministério e tal não é cargo, é serviço. E começa esse ministério com a paternidade, que não é um cargo também, é um serviço. Né? E Abraão coloca isso, a disposição para servir o filho. Então, eu queria só complementar com essa informação para os irmãos, na verdade, né? Para os irmãos meditarem. Uma coisa também, irmãos, eu sempre me pego conversando com a minha esposa, porque na perspectiva de alguém que cresceu num lar onde meu pai era pastor, médico, era bem sobrecarregado, às vezes a gente tende, presta atenção nisso, a ter uma relação de causa e efeito. Então, você vê, às vezes, um filho seu desviou do caminho e você tende a colocar a culpa em você. Mas, na verdade, Provérbios, quando fala ensina o caminho que a criança deve andar, ela não está dizendo que, com certeza, ela vai lembrar dele e vai permanecer firme. Mas a grande probabilidade é que isso aconteça. Então, não se julguem, não se culpem também se acontecer de, mesmo você fazendo tudo certo, ainda assim, você não ter o desfecho que você gostaria. Nós temos a segurança, a certeza de que Deus é fiel, é bom, Ele vai cuidar dos seus, mas o fato é que a gente também não pode negligenciar achando assim, eu vou para a obra, mas deixo a minha família ao léu, né? Que Deus vai cuidar. Isso é um erro. O texto de Timóteo é muito claro, né? Tem que ser um pré-requisito para essa chamada, você ordenar bem a casa para poder conduzir. Mas saibam que é a graça de Deus que vai dar a garantia de que seu filho vai permanecer ou não. Tá bom? Mais algum irmão gostaria de completar? Vem cá. Eu vou precisar de bastante voluntários, tá, irmãos, para preencher esse tempo aqui. Claro que não é para encher linguiça, né? Dependam do Senhor se é para falar ou não, mas eu creio que Deus moveu para ter esse tempo, né? Os testemunhos têm sido muito edificantes, muito bons. Rodney. Irmãos, bom dia, boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Heron, sou de Montes Claros, Minas Gerais. Eu estava ali desde mais cedo, tentando pensar aqui, conversando com o Senhor, se eu devia vir até aqui para falar um pouquinho com os irmãos. E eu falei, não é o tempo, Deus não está. Os irmãos estão falando outras coisas e eu fiquei ali.
Mas aí, quando o Thiago voltou e falou, meu irmão, tem que... Aí eu falei, agora não tem jeito, eu vou ter que falar. Porque a gente está falando muito sobre esse nosso chamado, né? Sobre essa responsabilidade, esse dom que Deus deu para cada um. E o que eu tenho percebido nesses últimos tempos é que não há de se falar em ter uma vida cheia do Espírito Santo, que os dons do Senhor operem em nós, se nós estamos cheios de outras coisas, né? Nós temos tantas coisas para fazer, nós somos tão entulhados com tantas coisas, que não sobra espaço para a gente ter uma intimidade, um relacionamento com Deus. Aí eu tinha que dizer uma coisa que aconteceu comigo em 2014. Antes disso, na igreja onde eu me reunia antes, eu sempre liderei adolescentes, jovens, trabalhei com crianças, sempre envolvido com os ministérios da igreja. E aí o que eu quero dizer para os irmãos também, é uma confissão. Durante esse tempo todo que eu fui líder, que eu estava à frente, e ministrando e caminhando, eu era viciado em pornografia. E ao mesmo tempo que eu tinha noites olhando pornografia, eu ministrava para jovens e crianças. Então, o Senhor me fez vir aqui porque eu sei que tem pessoas que estão aqui nessa mesma situação. Pessoas que estão viciadas, que estão tendo vida de pecado, sem confessar e não conseguem deixar. Mas continuo à frente, continuo se empenhando, porque eu tinha boa intenção. Mesmo que eu estava em queda, estava caindo várias vezes, eu me arrependia, eu falava com o Senhor, Senhor, mas por que eu não estou conseguindo, Senhor? Eu sempre li a minha Bíblia, eu sempre tive meditando na palavra durante anos, mesmo fazendo tudo isso, mesmo orando, eu continuava, volta e meia, caindo em pornografia, olhando coisas que eu não devia fazer. E depois eu me casei e continuei fazendo. Achei que depois que eu casasse eu ia parar de cair com pornografia, mas eu continuei caindo em pornografia. E eu sofria muito com isso, era muito constrangedor, eu não consegui vencer isso, sabe? E eu entendi, eu pedi ao Senhor, o que eu tenho que fazer para mim ser livre disso? E eu buscava do Senhor, orava e buscava, e ficava um tempo de pé, depois eu tornava, era só ficar só em alguma situação, hoje com telefone, com televisão, com Smart TV, e eu caía e não conseguia vencer. Isso durou muitos anos. Até que, em 2014, eu estou falando de 11 anos atrás, a minha filhinha, minha esposa grávida, ela foi para o hospital, estava com ela, lá no hospital, minha esposa, ela nasceu, a menina estava no quarto. E aí estava a televisão ligada no quarto. E na televisão que estava ligada no quarto, ia passar um jogo era a Copa do Brasil, acho que semifinal da Copa do Brasil, que o Cruzeiro, o Atlético, eu sou cruzeirense, né? Estavam ali para ir para a final, inclusive a final foi Cruzeiro e Atlético. Aí eu acho que semifinal, ia passar o jogo naquele dia lá que minha filha tinha nascido. Aí eu estava no quarto e minha esposa precisando de ajuda, para mim ajudar ela a dar o peito para beber, que o bebê não estava mamando direito. E eu estava dividido entre cuidar, ajudar a beber, eu assisti o jogo. Eu cuido da bebê, eu assisto o jogo. Eu assisto o jogo. Aí o Espírito Santo falou comigo, você tem dúvida do que é mais importante? Aquele dia eu desliguei a televisão. Eu nunca mais acompanhei futebol. Eu entendi que aquelas coisas estavam roubando a minha vida. Eu assistia o futebol no domingo, aí eu assistia a repetição no Fantástico, depois assistia de manhã no MGTV, depois à tarde também, e todo dia isso estava roubando o meu tempo, estava me minando. Futebol, eu estou falando do futebol, que foi uma coisa que estava me destruindo. Assistindo jogo, futebol. A boca fala do que o coração está cheio. Eu descobri que eu perdia muito tempo com muitas coisas. Aí, a partir quando eu comecei a acordar das madrugadas com alguns irmãos falando aqui, eu falei assim, eu tenho que ganhar tempo com o Senhor, eu preciso ter um tempo com Deus. E o que eu fiz? Eu falei, então eu vou tirar na carne. Porque o que a carne quer? Dormir, quer assistir futebol, quer ficar empurrando aquela tela para cima do Instagram. Eu falei que eu vou pagar uma pessoa para empurrar aquele negócio para cima, para ver se acaba. Vou pagar você aí, que você vai empurrar esse negócio até acabar, para ver o primeiro vídeo que tem no Instagram, mas não tem fim aquele negócio. Então não tem fim. Aí eu comecei a entender que eu estava perdendo meu tempo, que eu estava sendo roubado meu tempo, que apesar de amar o Senhor, eu amava muito mais outras coisas. Eu comecei a acordar de madrugada, eu comecei a tirar da carne,
Então comecei a acordar às 3 da manhã, ia orar, eu entro no serviço às 7, 8 horas, ficava 2, 3, 4 horas orando e lendo minha Bíblia, e fui me enchendo, até que essas coisas todas me... Aí, mas o que você fez para você deixar a pornografia? Eu não sei, só sei que eu venci esse negócio, e tem muitos anos que eu estou de pé, entendeu? Eu só sei, o que você fez? Eu não teve nada, não tem uma receita, não tem, pega, o que eu fiz, eu fui na campanha, eu fui não, eu simplesmente comecei a amar o Senhor, e como um negociante à procura de pérolas, eu encontrei a grande pérola, do grande tesouro, e nada, quando eu comecei a amar o Senhor mais do que tudo mudou na minha vida. Eu comecei a desejar o Senhor, a palavra, e tá com os irmãos, e vim para cá, e eu quero o Senhor, nada mais, não tem nada que eu amo mais que o Senhor. Amém. E isso mudou minha história, eu venci, eu sei que tem pessoas aqui que estão lutando com isso. Enquanto você tiver o coração dividido, enquanto você estiver amando as coisas desse mundo, você não vai conseguir vencer. Talvez a sua situação não seja pornografia, seja outra coisa. Mas essas coisas estão roubando o seu tempo. Amém. Se você gastar sua vida com outras coisas, vai ser essas coisas que vão controlar você. Porque nós somos aquilo que amamos. Amém. O que você ama é o que controla a sua vida. Então, se você não amar mais o Senhor, você não vai conseguir. Amém. Você pode vir em congresso, você pode ser líder de um bocado de coisa, mas você vai continuar em queda. Amém. Você vai continuar perdendo. E aí eu quero só abrir Efésios capítulo 5, versículo 15. Esse versículo... Efésios 5,15 é o que... eu amo a carta de Paulo aos Efésios. Né? A carta de Paulo aos Efésios é uma carta muito maravilhosa, que eu acho que os irmãos têm que meditar nela. Mas esse trecho aqui diz assim, Efésios 5,15 diz assim: tenha cuidado com a sua maneira de viver, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Amém. Nós precisamos compreender qual é a vontade do Senhor. Lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2, diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual é a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Eu só vou conhecer a vontade de Deus se eu deixar de tomar forma desse mundo, enchendo das coisas do Espírito. Então eu tenho que remir o tempo, eu tenho que usar o tempo de forma inteligente, para que o meu coração seja cheio da palavra. Amém. E que o que sai da minha boca seja o que está no meu coração. Em nome de Jesus, amados, dedique tempo ao Senhor, gaste tempo com a palavra. Amém. Ore. Amém, amados? Amém. No nome de Jesus. Estava doido para perguntar para ele, como é que você, então, libertou da pornografia? Não tem pílula, irmãos. Não tem um botão mágico que você desliga. Uma vez um irmão virou para mim e falou assim: Thiago, tem uma série muito legal na Netflix, chama Vikings. Eu olhei para ele e falei: irmão, eu não tenho tempo. Como é que eu vou gastar meu tempo vendo uma série chamada Vikings? Eu lembro que uma vez eu estava sozinho em casa, eu tenho 2 meninas e uma esposa, então meu mundo é rosa, né? E aí eu lembro quando eu estava em casa, eu virei e falei assim: hoje eu vou conseguir assistir um filme que eu via com meu avô de faroeste. Aí eu falei assim: eu tenho 3 horas para ficar com meu Deus. Eu lembro que aquele momento foi decisivo para eu entender que isso que ele falou é o que te liberta, não só de pornografia, é de cocaína, é de qualquer coisa, de futebol, de qualquer vício. É amar o Senhor acima de todas as coisas. E por falar em pornografia, né, eu fico pensando assim, imagina, irmão, se cada um de nós aqui está no quarto e cai nesse pecado. E aí Jesus aparece da parede e te vê naquele momento. O que vocês acham que ele faria com vocês? Do nada, o céu abre e você está lá. Imagina que constrangedor. Mas eu não quero constranger. Mas o que Jesus faria? O que vocês acham? Chicote? Abre um buraco que você cai direto no inferno? Irmãos, como Jesus nos vê? Glorificados. Eu creio, na minha imaginação que é fértil, ele levaria a gente para os céus e falaria assim: Thiago, você está sentado aqui nas regiões celestiais. Isso que é o seu verdadeiro eu.
aquilo ali não tem nada a ver com você. Saber quem você é em Cristo é a total diferença, meus irmãos. É isso que te faz falar assim, eu tenho tentação, mas isso não tem nada a ver com a minha nova natureza. Cai-nos. Amém? Glória a Deus. Heron, né? Glória a Deus. Vem cá. Diogo, né? Vem cá, vem cá. Vem cá. Os mais velhos. Obrigado. Primeiros mais velhos. Muito bem. Queridos, eu sou o pai do André, o mergulhador que falou aqui. E eu só queria chamar a atenção aqui para uma coisa. Ou talvez duas. Eu creio que todos aqui estão mais para pais do que para filhos, né? Então eu creio que essa palavra cabe. Um dia André era estudante de engenharia mecânica, quase terminando o curso de engenharia mecânica, e Deus resgatou ele de uma situação complicada, e de até uma falta de direção na vida, uma falta de rumo, de identidade. E nesse contexto, se libertando disso, André chega e fala: pai, eu quero ser mergulhador. E junto com essa frase ele falou assim: vamos orar. Eu falei: bênção, vamos orar. Havia pouco tempo entre o tempo que ele falou vamos orar com a data que a escola encerrava as matrículas. O recurso para fazer o curso a gente tinha. Faltava a palavra do Senhor. E quando a gente começou, assim, só para esclarecer, eu não sou mergulhador profissional, mas faço mergulho livre. Então eu nunca passei o perrengue que ele passa na profissão, mas eu sei do risco. Eu não era um leigo do negócio. Eu sabia onde meu filho estava querendo se meter. Eu sabia do que se tratava. Tanto do trabalho em si, quanto do meio. Mas vamos orar. Com 2 ou 3 dias orando, o Senhor falou assim: eu preciso de homens como ele nesse lugar. Entenderam? O testemunho que ele deu aqui bate. Ele está trabalhando com um propósito ou ele está trabalhando só para ganhar dinheiro? Tem um propósito no chamado de Deus. E é isso que eu queria, assim, chamar a atenção de vocês como pais, que entendam que Deus tem um chamado para o filho de vocês. A gente estava alimentando o sonho de ver um filho engenheiro. Se eu insistisse nisso, eu ia acabar com a identidade dele. Ia atrapalhar o propósito de Deus na vida dele. E olha que a gente quase conseguiu atrapalhar. Mas o Senhor foi misericordioso e antes que isso acontecesse, trouxe um conserto. Então foi formada uma identidade e ele pode trabalhar hoje com um propósito. E Deus já mostrou que a mão dele está estendida para proteger ele no trabalho. E também para formar ele como um homem que vai cumprir um propósito no trabalho. Amém? Então esse é um alerta a gente como pais. E a segunda coisa é que a gente tem falado sobre os dons, e aí eu quero compartilhar uma experiência com os irmãos lá do comecinho da caminhada, que eu cresci numa denominação que não fala sobre isso, é muito tradicional e não tive praticamente nenhum ensino sobre dons. A única coisa que eu lembro de ter aprendido é que o dom de línguas é um fenômeno psicológico, não vou nem continuar. Mas, convivendo com os irmãos e aprendendo, entendi acerca dos dons, e um dia eu orando perguntei ao Senhor: Senhor, qual que é o meu? E tem sido dado uma certa ênfase a isso aqui. Mas a resposta que o Senhor me deu foi a seguinte: tudo aquilo que os irmãos precisarem, eu posso manifestar através da sua vida. E ele não me disse qual era meu dom. Muitos anos depois, eu fui ter entendimento, observando os próprios frutos da minha vida e o que os irmãos observavam em mim e testemunhavam a meu respeito.
Então, o que eu quero dizer é que a disposição, que alguém já falou aqui, e a entrega ao serviço é mais importante do que a identificação do dom. Se você não souber o dom que você tem e você se dispuser ao trabalho, o Senhor vai fazer. Amém, queridos? Junge, mas isso não está na palavra. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7, junto com a lista dos dons, a palavra fala que ele dá também, segundo a vontade dele, a manifestação dos dons. Ele pode manifestar o que ele quiser. E você sabe qual que ele vai querer? Ele vai querer aquele que o irmão está precisando, aquele que a congregação está precisando, aquele que o incrédulo está precisando. O dom não tem a ver conosco, comigo, tem a ver com o que ele vai gerar na vida do outro. É um dom de serviço. Amém, queridos? Então se disponha que vai ser revelado. Amém? Bom dia, irmãos. Meu nome é Diogo, eu reúno aqui em Vila Velha. Amém. Mas e aí, eu identifiquei meu dom, e agora? O que eu faço? Aí vou dar um testemunho do que eu fiz, né? Eu identifiquei que era evangelismo, entendi isso no Senhor, e, Senhor, como é que faz então? E aí eu, conversando com o Senhor, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de surfar. Cara, é mais fácil você ir praticar o seu dom naquilo que você já gosta, né? Você já tem facilidade e vocação para isso. Então, eu tinha 3 pranchas e um guarda-sol. Eu falei, Senhor, eu vou para a praia. Vou para a praia e lá o Senhor vai fazer. Aí cheguei na praia, finquei o guarda-sol lá na areia e botei as pranchas e, Senhor, agora manda quem o Senhor quer, né? Que a gente... Tô aqui para isso. Como o Júnior já falou, né? A gente precisa estar disposto. Que capacidade mesmo, assim... O Senhor que capacita, né? A gente só precisa se dispor. E aí no primeiro dia não deu ninguém. Mas não tem problema, eu surfei. Tava na praia, surfei. E aí no segundo dia, quer dizer, eu ia no sábado, no domingo, né? Mas toda semana. Aí no outro sábado, tava lá, permanecendo. Aí eu vi um cara sentado no banco, debaixo da árvore, olhando para o mar, né? Aí eu tava chegando assim, né? E aí, mano, beleza? E você tá olhando o mar aí e tal? Aí ele falou, não, eu gostaria de aprender a surfar, mas não sei, cara, e tal. Aí opa, um cliente. Aí, primeiro cliente. Aí, beleza, vamos lá. Aí ensinei a ele, né, como que dropa na areia, né? E eu comecei a passar, assim, alguns ensinamentos, princípios da palavra, através da prática do surf. Por exemplo, para você aprender a surfar, não adianta você pegar a prancha e ir direto para o mar. Você tem que passar pelos processos, né? Assim como não adianta, né, enfim, seguir a Jesus sem se arrepender, né? Então, cara, começa aqui na areia, né? Vamos começar na areia. E aí eu passei para ele, né, a aula e falei, cara, ó, agora você vai fazer o seguinte, você vai olhar aí que eu vou lá te ensinar na prática, você fica olhando. Aí eu entrei no mar, cara, tinha umas ondas massa, bicho. E aí eu me perdi assim, cara, tô surfando. E aí o Espírito Santo falou assim, cadê o cara? Aí eu olhei pra areia, o cara sumiu. Aí eu saí desesperado assim, caraca, Senhor, que merda. Saí desesperado, cheguei na areia, olhei, cara, perdi meu primeiro cliente. Aí quando eu vi, o cara tava correndo, ele tava se aquecendo, né? Aí, ufa.
Enfim, né? Aí, beleza. Aí no terceiro dia, fiquei guarda-sol de novo, 3 pranchas que eu tinha. E aí passou um local, né? Surfista da praia mesmo, ali do bairro. E aí ele, assim, eu cumprimentava, enfim, né? E aí ele passou por mim falando assim, cara, você quer comprar minha prancha? E na época eu tava fazendo umas camisas do projeto, né? Bem bolado, assim, bem legal. E a intenção era eu vender as camisas para comprar uma prancha para poder, né, ter mais material de ensino, né? E aí ele falou assim, cara, eu tô vendendo a minha prancha porque ele se envolveu num acidente de trânsito com um motoqueiro, enfim. Aí no final das contas o juiz bloqueou o dinheiro da conta dele e estava sem pagar o aluguel. E ele falando comigo, né, cara, ó, eu tô vendendo a minha prancha para eu pagar o aluguel. Aí e nisso que ele estava falando comigo, o senhor já estava assim, eu tinha R$200, cara, que eu tinha vendido as camisas, e mais um monte de camisa no carro, e aí o senhor já, tipo assim, eu estava rindo, ele estava falando uma tribulação, né, um problema, mas eu por dentro estava rindo assim, Senhor, você é fera mesmo, porque eu vou ter que me desfazer, mas com alegria, porque era para isso. E aí eu cheguei para ele e falei, mano, ó, tem R$200 aqui, toma. Aí fui lá no carro, peguei as camisas, ó, eu vou te ajudar a vender essas camisas, você vai vender também, e nós vamos pagar o seu aluguel no final do mês. O cara, ele chorou desesperadamente na areia da praia comigo. Aí eu pude orar com ele, né? E começou ali um relacionamento. Aí eu fui indo pra praia e enfim, a gente foi conversando. E ele falou assim, cara, legal esse projeto seu, né? Essa coisa que você está fazendo, eu quero participar também. E ali começou meio que um discipulado, né, entre aspas, assim, né, um contato, e ele me ajudou, né, estava me ajudando porque ele sabia surfar, né? E aí, assim, foi muito legal porque era eu e ele. Aí eu... Essa parte do iPhone aí não... E aí, começou a chegar gente. O pessoal vindo, e eu, toda vez que eu ia pra praia, eu falava, Senhor, não tenho estrutura, não tem prancha. Um monte de gente, cara. E vinha gente assim, desde criança, adolescente, né? Teve uma mãe lá que, ó, ajuda minha filha aí porque ela tá com depressão e quer se matar. Vou deixar ela aqui com vocês. Aí, amém. E toda vez que o Senhor falava, que eu falava, Senhor, a minha preocupação assim, a pessoa não ter, ela vem com uma expectativa. E de repente ela vai se frustrar porque eu não tenho as pranchas ideais, né? E toda vez o Senhor falava, só vai. Só vai, só vai, só vai. E eu só fui. Toda vez que eu fui embora, eu falo, Senhor, obrigado. Obrigado, porque, assim, na verdade, eu não sou professor de surf. Não sou professor. Mas eu usei o surf como uma isca. Porque eu queria, não era ensinar a pessoa a surfar. Não era isso. Eu só queria inculcar o fundamento nela, né? E só agora um triste testemunho é que na pandemia aí cresceu, né? Enfim, antes disso um pouquinho, eu orei pro Senhor, falei, Senhor, eu quero uma coisa para fora, né? Porque assim, né? Uma coisa pra gente aqui. O meu entendimento era, Senhor, eu quero trazer pessoas pro reino, né? E aí começou a chegar um monte de filho de irmão pro projeto também, para aprender a surfar. E eu assim, Senhor, não é isso. Eu não queria fazer um lazer pros filhos dos irmãos, entendeu? Não era esse o intuito. E aí o Senhor foi me ministrando assim, ele falando comigo, eu quero que os de dentro também precisam. E aí depois que ele falou isso comigo, que os de dentro também precisavam, eu larguei, a gente quer pegar, né?
quer pegar a rédea, né? No meio do caminho. E aí eu larguei a rédea e falei, amém, Senhor, vai do seu jeito. E foi muito legal, né? Tem mais experiências aí com a galera. E aí o testemunho é o seguinte, é que na pandemia, minha esposa travou. Travou, cara. E eu, pauleira, tava voando. Só que eu demorei para entender. E como você falou, né? E é verdade, assim, primeiro dentro de casa. E assim, chegou num processo que eu quase perdi meu casamento. Porque eu não estava entendendo e estava indo e eu tive que parar tudo. Parei tudo. E assim, uma coisa que eu vacilei, conselhos. Na verdade, eu peguei um conselho, mas era assim, o irmão coitado, assim, ele estava junto comigo ali, entendeu? Então, às vezes, a gente vai atrás de um conselho que é o que é mais favorável, né, ao que você pensa, né? E como é bom buscar conselhos na multidão. Algo que eu não tive esse entendimento na época e quase perdi meu casamento, né? Mas graças a Deus, né, o fato de eu ter parado restaurou tudo, né? E hoje eu vivo os melhores anos aí no meu casamento. Né? Diogo, fica aqui. Foi muito pertinente o que ele falou, irmãos, porque tem um texto em Coríntios, se alguém puder localizar para mim, que diz assim, Paulo fala, cada um permaneça, como é que é mesmo? Na vocação em que fosse chamado. Esse texto é interessante que ele é direcionado até escravos. Lê para a gente, por favor. Cada um permanece na vocação em que foi chamado. 1 Coríntios 7. Imagina eu, com óculos, querer alcançar os surfistas, ensinar surf. Nem que eu botar esse boné para trás, vai ter jeito. Ele tem esse chamado, irmãos. Essa é a posição dele, ó. Não vai dar certo. Irmãos, entendam isso. Na soberania de Deus, a nossa profissão está muito ligada ao nosso campo missionário. Eu sempre ficava com a minha esposa lá, eu tinha que ir para a África. Eu falei, Tiago, você está no hospital, Tiago, você consegue entrar lá à noite, a hora que você quiser, você não precisa de credencial nenhuma. E lá no hospital, eu consigo levar o evangelho e ver o poder de Deus ali. Então, seja você o que for, entenda. Eu não estou dizendo que você tem que ficar estacionado num nível de trabalho, você não pode progredir, não é isso. Mas até o Senhor abrir portas, permaneça na vocação que foi chamado. No caso dele, é surfista tempo integral? Não. Bancário. Mas só finalizando, uma estratégia que eu usei através do surf, porque quando você entra no mar, tem a correnteza, o mar está em movimento, né? E se você não olhar, você tem que marcar, quando você entra no mar com a prancha, eu sempre marquei um ponto, ou uma mochila, olhava na areia assim, né? Pô, aqui é meu ponto de referência. Então, quando eu estou na água, surfando, eu sempre olho aonde que eu estou. E para eu olhar aonde que eu estou, eu tenho que olhar o ponto de referência. Porque, às vezes, se eu entrei aqui, a correnteza me leva embora. E aí eu tenho que corrigir e fazer o ajuste. E se a gente, na nossa vida com o Senhor, na nossa caminhada, a gente não olhar para a referência, toda hora tem que olhar para a referência. Toda hora a gente tem que olhar, porque o mar está em movimento. E a correnteza pode te levar para longe. E aí você tem que fazer os ajustes de corrigir a rota, né? Então eu passava, né, esses ensinos, né, falando sobre Cristo, surf, e foi muito legal, né? Era isso. Só o de camisa laranja.
Rosa. Salmão. Aleluia, irmãos. Boa tarde. Meu nome é Diego, eu sou de Belo Horizonte. Alegria estar com os irmãos aqui. O Thiago falou aqui 50 minutos, mas vou precisar de algumas horas para digerir essa palavra. Para aquilo que o Senhor veio ministrando aqui no meu coração. E tem 2 pontos, irmãos, que foram centrais para mim nessa palavra. Eu quero colocar para os irmãos aqui de forma breve. Talvez como o Thiago aqui falou, eu também sou muito inclinado a isso e em me apegar nas minhas convicções, conceitos teológicos e doutrinários. Sou uma pessoa que gosta muito de estudar a palavra. Dedico 3 horas do meu dia e no domingo 6 horas de estudo diário da palavra. Em meio às minhas 60, 70 horas de trabalho, então é um desafio. Só que muitas das vezes nós somos tentados a nos aferrar a esses conceitos. E o que Deus tem falado muito comigo e está muito alinhado com o que o Tiago ministrou, está lá em Tiago 3, verso 13, quem entre vós é sábio e entendido, mostre através das suas obras de mansidão a sua sabedoria. Mas se tendes entre vós sentimento de rivalidade e inveja amargurada, esta sabedoria não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes, ela é terrena, animal e demoníaca. E como eu vim chorando diante de Deus à luz desses textos, que muitas das vezes a gente se enche tanto da palavra, e precisamos ter muito este equilíbrio entre ser diligente, sermos estudiosos e zelosos, e não nos inflarmos com isso, e levantarmos muros nas nossas convicções teológicas. Como Deus tem falado e me desconstruído, Tiago. À luz dessas questões, essa palavra falou muito forte ao meu coração. Sabe que em Filipenses 3:3, que ele falou aqui agora, que a verdadeira circuncisão é não confiar nessa sabedoria que eu julgo ter. Não confiar na minha carne, na nossa vã filosofia. Mas, queridos, é dependermos total do Senhor. E conforme Filipenses 3, versos 7 e 8 fala, o que antes eu considerei lucro, agora eu considero como perda. Então tudo isso que o Senhor tem nos acrescentado é importante. Precisamos de homens assim, amados. Diligentes na palavra, dedicados ao estudo da palavra. Mas se isso, Tiago, for criar barreiras, eu abro mão. Amém. Se isso for criar barreiras em questões secundárias, amados, eu perco. Eu retrocedo. Eu perco a opinião, coisa que eu não gosto de fazer. Eu perco a discussão, coisa que eu não gosto de fazer, amados. Como eu gosto de uma boa discussão teológica. Mas com qual sentido, Tiago? Medir força? Expormos aqui a nossa vã filosofia? Qual o motivo disso, queridos? E como eu fui confrontado com essa palavra, está muito em consonância naquilo que Deus já está ministrando no meu coração. A comunhão é mais importante, a unidade é mais importante, porque neste ambiente, queridos, de unidade, que é ali que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. E agora o segundo ponto, não menos importante, talvez o mais central aqui do meu tempo, é que eu vou contar uma história, depois vou citar o texto, e depois vou citar o porquê eu quero tratar nesse assunto. E este ano, amados, tem 4 anos seguidos que eu venho aqui no Retiro, e todo ano eu venho sozinho, porque minha esposa, ela tem fobia de avião, ela tem medo de avião, e em função do meu trabalho eu não consigo ficar aí 10, 12 horas de BH de carro, de ônibus para cá, porque eu trabalho geralmente venho direto, eu venho de avião. E geralmente vem eu e minha filha, Amanda. E este ano, minha esposa combinou certinho comigo que viria. Olha, esse ano eu vou com você, vou te acompanhar. Olha, posso ir? Vamos? Posso fazer sua inscrição? Posso comprar sua passagem? Não está barato? Olha lá, hein? Não, eu vou. Aí, amados, comprei a passagem, fiz inscrição, reservei o hotel. E só que isso já tem 4 anos. Todo ano é o mesmo problema. Só que esse ano nós fizemos um acordo e ela falou que viria. Amados, quando eu cheguei em casa, ela estava um pouco aflita com a questão de encarar o avião, mesmo sendo um voo de 50 minutos. E eu acalmei, eu orei com ela lá, tranquilizei o coração dela, a gente veio, pegamos o Uber, eu, minha filha e minha esposa. Chegamos no aeroporto, descemos as malas, ela foi ao banheiro e eu do lado, na contenção. Só que, amados, nesse intervalo ela saiu e eu fui ao banheiro.
Porém, quando eu fui ao banheiro, quando eu voltei, minha esposa, igual aquele filme, estava lá na frente e correu. Ela foi embora. Saiu correndo, irmãos. Literalmente largou a mala para trás e pé na estrada. E quando eu vi, ela estava lá na frente, não deu tempo de alcançá-la. Quando eu comecei a correr atrás no aeroporto, ela virou a área de saída e perdeu. Não sei para onde ela... O que aconteceu? Sei que ela chegou bem, está em casa. Mas conclusão, eu vim sozinho, que a minha filha e minha esposa ficou para trás. Parece filme, amados, mas foi verdade. Eu fui correndo atrás do aeroporto, correndo, para, ela virou e sumiu. Mas agora, amados, eu quero contar para os irmãos a seriedade deste ponto. E até então, Tiago, até a sua palavra aqui na parte da manhã, eu estava rindo da situação, porque é cômico, é engraçado e trágico para o meu bolso, que eu perdi uma passagem de cara, de ida e volta. Mas, amados, quando a palavra é exposta, ela vem nos confrontando e vem realmente nos trazendo para o prumo. E eu tenho certeza, amado, eu recebi muita coisa nesses dias e muita coisa ainda vou receber, que tem até amanhã. Mas, Tiago, eu saio daqui com uma plena convicção de Deus. Diego falou assim, Deus falou claramente comigo ali sentado, Diego, você vai receber muitas coisas, mas você veio aqui em Vitória para receber esta palavra. E sair daqui com este encargo que eu quero agora expor para os irmãos. Vou ser breve, porque a história é longa. Quando o Tiago leu aqui Êxodo capítulo 4, contando a história de Zípora, Moisés e seus filhos. Quem deveria ter circuncidado? Moisés. Ele foi falho, Deus levantou Zípora, que se interpôs entre Deus e Moisés e aplacou a ira de Deus com a sua, reforçando ali a aliança que Moisés tinha negligenciado. Aonde eu quero chegar, queridos? Vou contar minha história bem breve. Eu já caminho com os irmãos há muito tempo. O Marinaldo fez meu casamento, eu tenho 19 anos de casado. Só que durante muito tempo eu frequentei, sempre estava no ambiente dos irmãos, gostava da comunhão, do amor. Estar com os irmãos, o amor dos irmãos realmente me constrangia. Eu sempre gostei, sempre frequentei as reuniões. Mas, amados, eu casei aos 19 anos, 19 para 20. Com 3 anos de casado, eu cometi um adultério. Saí de casa e fiquei 11 anos fora de casa. 11 anos. Só que, Tiago, nessa história, eu negligenciei a aliança. Eu negligenciei a aliança que eu deveria ter sido fiel, juntamente com a minha esposa e juntamente diante de Deus. Então eu merecia, de fato, o juízo e a ira de Deus. Mas nesse processo, Gilberto, de 11 anos, eu tive uma Zípora na minha vida. Queridos, a minha esposa orou por mim 11 anos. 11 anos ininterruptos. Porque ela cria que o casamento, Tiago, é uma vez só. É indissolúvel. E até que a morte o separe. 11 anos orando por mim, irmãos. E eu falava assim, para de orar para mim. Siga a sua vida. E ela falava assim, eu não vou parar de orar, porque você é o meu esposo. Eu fiz um compromisso antes diante de você, Diego, eu fiz um compromisso diante de Deus. E eu vou perseverar nessa aliança até que a morte nos separe. E ela, amados, orou por mim 11 anos. Agora eu quero trazer uma ilustração prática. Por que eu estou falando disso? Porque, amados, tem 4 anos aí, o que aconteceu há 5 anos atrás? O Senhor mudou a minha história, mudou a minha vida. Eu tomei uma firme decisão no meu coração, abandonei tudo, amados. Fiz todo o caminho de volta, fui pedindo perdão à minha esposa, à minha filha, à igreja, ao Senhor, fiz todo o caminho de volta. E levantei jejum, palavra e oração e comunhão da igreja como marcas na minha vida. E foi todo um processo de discipulado, acompanhamento. E hoje, amados, vai fazer 5 anos que eu sou um homem livre, limpo, fiel à minha esposa, fiel à minha casa, e pela misericórdia de Deus, tenho conseguido servir aos irmãos com aquilo que o Senhor tem depositado na minha vida. Mas eu saio aqui agora, queridos. Não vou deixar de falar sobre isso. Eu quero aqui expor o meu pecado. Pedir perdão à igreja. Pedir perdão aos irmãos, sabe por quê, Tiago? Durante 11 anos, a minha esposa se interpôs entre a ira de Deus e a minha vida, sendo essa intercessora, essa brecha na minha vida. E Deus me falou ali fortemente, sentado naquele banco.
Diego, sua esposa foi sua fiel escudeira durante 11 anos. E eu, amado, estou tão dedicado na vida da igreja, cooperando com os irmãos, estudando ali 25 horas da palavra para ministrar um grupo de estudo que nós temos. Na minha cabeça, Tiago, eu estou cooperando. E Deus me levantou, Diego, você está dedicando aí 25 horas, 30 horas semanais para os irmãos, isso é precioso. Mas na sua semana, quanto tempo você tem gastado para lavar os pés da sua esposa e orar por ela em função dessa causa? Tem 4 anos que ela está enfrentando este gigante. E você hoje é o responsável por circuncidar a sua casa, a sua esposa e a sua filha. Então, mas eu estou aqui mais abrindo meu coração mesmo e confessando meu pecado. Por 11 anos eu tive uma fiel escudeira que orou por mim. Se eu estou aqui sentado, um homem hoje limpo, lavado, justificado diante de Deus, seguramente ela tem uma parcela fundamental neste processo. Então, Tiago, eu saio daqui com este encargo. Eu sou o Moisés da minha casa. Mas agora não o Moisés relapso e negligente, mas o Moisés que se posicionou firmemente naquilo que Deus tem. Eu saio daqui, amados, com uma convicção diante dos irmãos, diante de Deus. Ano que vem minha esposa vai estar aqui comigo. E eu vou levantar, Tiago, quando eu chegar, a primeira causa que eu vou levantar na minha casa é um jejum semanal por isso e orar diariamente por ela. Para cobrir a vida dela, para derrubarmos esse gigante em oração, em jejum, em lavar pela palavra, mas eu preciso me posicionar. Não adianta eu ser um Diego ativo lá para os irmãos, e é precioso servir a igreja. Mas eu saio daqui, Tiago, com este encargo. Por anos, eu tive uma zípora fiel na minha vida, e eu não fui destruído pela ira de Deus, que o salário do pecado é morte, queridos. Não adianta fugir disso. Eu tive 11 anos uma mulher, uma escudeira fiel na minha vida. Entrando na brecha em favor da minha vida e em favor da minha casa. Então, queridos, hoje eu saio daqui com este encargo. De realmente me levantar em oração. Entender que essa circuncisão que nós devemos fazer, eu não posso fazer isso. Essa obra é de Deus. Eu só tenho que, Tiago, é baixar a guarda e depender do Senhor. Em choro, em oração, em jejum. Então, amados, eu estou aqui abrindo meu coração, pedindo perdão à igreja e fazendo um compromisso público diante dos irmãos, que eu quero lavar o coração da minha esposa, lavar a minha casa. Eu quero me arrepender diante dos irmãos do meu pecado. São 4 anos, amados. Já poderia ter atinado para isso há muito tempo. Mas às vezes estamos tão atarefados em nosso ativismo que esquecemos do principal, que é realmente lavar o coração das nossas esposas e dos nossos filhos. Então eu quero confessar aqui o meu pecado diante dos irmãos, sabe, assim, e como eu fui confrontado, Tiago, por essa palavra. Como o Senhor falou ao meu coração. Glória a Deus, eu tive uma zípora na minha vida, mas hoje eu quero ser de fato este homem que vai circuncidar o coração dela em amor, em oração, em sujeição, em honra, entendendo ela como uma parte mais frágil da nossa casa, e que o Senhor possa me conduzir em graça e sabedoria para lavar o coração da minha esposa. E eu saio daqui, amados, com essa convicção da parte de Deus, Tiago, que o que eu tinha para receber do Senhor como, de fato, algo específico, foi essa palavra que o Senhor liberou através da sua vida, com este caso aqui de Zípora e Moisés. Eu saio com este forte encargo e já profetizo, amados, para o ano que vem, declaro que minha esposa estará aqui comigo, recebendo a vida dos irmãos, da vida da igreja, e este gigante será vencido na minha posição em Deus, de realmente me colocar no lugar que o Senhor tem nos chamado, como este homem que vai de fato circuncidar a minha casa para a glória dele. Amém? Glória a Deus, Diego. Irmãos, tentei falar igual ele, não tem jeito. Queridos irmãos, isso que ele falou é muito claro, né, muito lindo, poderoso. Nós queremos abençoar, Pai, a vida do Diego, proteger, Pai, o testemunho dele. A vida dele é um monumento mesmo, vivo, Pai, do poder do Senhor. Glória a Deus. Pai, sustenta a vida dele, da sua esposa, da sua família. Repreende toda investida, Pai, de Satanás contra ele, e que ele continue, Pai, em Cristo, caminhando, Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor.
Amém. Seja presente aqui, Senhor, do Espírito Amém. de Deus, Senhor, liberando sobre a vida da esposa dele, Senhor, toda a graça, Senhor, que ela perca essa fobia, Senhor. Amém, não, Jesus. Senhor, e sejam mesmo aqueles que vão pelo mundo, liberando da palavra, vivendo Cristo, em nome de Jesus, que o maior valor seja esse, o Espírito Santo vivificado entre as nações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, o Diego citou um texto aqui de Tiago que fala da rivalidade, né? Eu creio que também hoje, como igreja, como esse corpo de Cristo, nós temos que lembrar que a maneira como nós temos que viver não é por competição, mas cooperação. Paulo fala em Efésios, segundo a justa cooperação do corpo, né? E nós somos muito instigados pela escola, pelo mercado de trabalho, a viver competindo. Mas, na verdade, o modo que nós funcionamos melhor, irmãos, é por cooperação. Então, como igreja, o que nós estamos fazendo aqui, inclusive, é isso. Cada um cooperando, passando o bastão um para o outro. E esses testemunhos são muito valiosos, irmãos. Alguém tem algo mais para compartilhar? Vem cá. Não? Como é que está o tempo aí? Acabou? Então, o último. Queridos, é muita responsabilidade pegar o último testemunho aqui, mas eu realmente queria compartilhar algo com os irmãos e vai ser extremamente breve. Não é um testemunho parecido com o que os irmãos falaram, mas desde quando o Tiago concluiu a palavra dele no tempo anterior, eu entendi de trazer isso para vocês. Esse mês agora, lá em casa nós tivemos uma série de retaliações, né? E eu sempre fui muito cético para essas coisas. Eu vi os irmãos falando, eu cria que acontecia, só que para mim era uma coisa que ficava muito abstrato. E lá em casa, a gente tem, com a misericórdia do Senhor, estado à frente dos jovens junto com o Pablo. A gente está assumindo agora o louvor, enfim, algumas responsabilidades, né? A gente é muito novo e o Senhor tem nos agraciado com algumas responsabilidades. E eu tenho uma desconfiança que um funcionário nosso, um funcionário que trabalhou para nós, ele fez uma encruzilhada para mim e para minha esposa. E desde que isso aconteceu, aconteceram muitas coisas. A gente teve alguns prejuízos financeiros em alguns carros, que meu e da Lara, né? Eu trabalho com carro e eu tenho pouquinho, mas nos dois a gente teve um prejuízo muito grande. A nossa porta na nossa casa de vidro estourou, tudo isso num período muito tempo, de 3 dias. A minha porta do banheiro saiu na minha mão. A gente teve 2 sonhos alertando sobre um acidente num ponto exato de uma viagem, e eu fui muito atento no caminho, e naquele ponto exato, na ida e na volta, eu quase sofri um baita acidente. Não está aqui não, mas tinham irmãos comigo no carro, e assim, muitas coisas. E coisas pequenas também que foram acontecendo, mas assim, muitas coisas pontuais, num curto período de tempo, muita retaliação de Satanás. Só que em todo esse tempo a gente estava bem acobertado pelos irmãos, os irmãos nos cobriram em oração, mas e aí nós, não acredito, não sei se foi essa, mas nós passamos por uma encruzilhada, nós repreendemos e tudo mais, mas o que eu estou querendo dizer é um alerta para os irmãos de que, de fato, quando a gente se levanta, quando a gente aceita o chamado, que de fato nós homens somos chamados e, igual o Tiago falou, precisamos aceitar, nós não podemos recusar o chamado, mas Satanás, ele é muito furioso e ele é muito paciente e muito ardiloso e ele é muito habilidoso, ele nos conhece muito bem também. E a gente teve uma situação recente, obviamente não cabe falar nome, mas de uma situação de um irmão queridíssimo, que ele deu uma brechinha, cara precioso, cara que era usado, ele deu uma brecha, Satanás entrou e destruiu a casa do cara. Então, assim, temos que estar vigilantes, atentos. Eu acho que isso é uma coisa que o Senhor queria trazer para vocês, essa vigilância, esse entendimento que, de fato, o mundo espiritual ele é muito real. E também, eu tive muito sonho, eu não sou de ter sonho, mas eu fui assaltado em sonho várias vezes, eu nunca tinha tido visão e aconteceu. A gente em reunião de oração, até o João Brito, não sei se ele está aí, assim que a gente saiu, ele me ligou e falou, João, quando vocês saíram daqui,
eu vi um demônio, então te ligando para a gente estar em oração. Então, queridos, é muito sério. Satanás, ele está furioso e ele é paciente. É quando a gente pensa que estamos de pé, quando a gente está bem, quando a gente está voando, é que Satanás, ele é muito ardiloso, é que ele vai e entra numa brecha e destrói, né? Então, queria deixar esse recado para os irmãos, tá bom? Recebam com muito temor e espero ter colocado isso com graça, não é amedrontando, mas é encorajando. Amém?